sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre um tema, sobre a ocupações, missões dos espíritos. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre esse assunto, nós já iniciamos esse tema, já tem várias perguntas que Kardec faz à espiritualidade. Pudemos observar que os espíritos têm muito trabalho, têm muitas atividades, que eles auxiliam o Criador em toda essa manutenção dos mundos e são tarefas, atividades grandiosas. Então, hoje nós daremos continuidade a tudo isso. Pegue seu livro, seu caderno, vamos estudar, porque o Livro dos Espíritos é essa obra preciosa que todos nós precisamos nos debruçar, conhecer. Tudo isso traz um entendimento maior sobre as questões espirituais. E venha estudar, venha para a TV Mundo Maior, e aqui você vai aprender muitas coisas interessantes. Eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre renovação de ânimo estarmos falando das temáticas do mundo espiritual. Eu tenho certeza que isso está ajudando a todos nós, do ponto de vista de pensarmos melhor sobre os problemas da vida, sobre as dificuldades que enfrentamos, os desafios, porque certamente, como vimos no programa da outra semana, o último que nós fizemos, o mundo espiritual não nos impede de fazer bobagem, não. Deus permite que a pessoa fique a vida inteira sem fazer nada. Por quê? Porque ele terá consequências. Ele sofrerá as consequências das escolhas. Desta maneira, não pense você que Deus tem que ficar vigiando, tem que ficar prendendo as criaturas para que elas não façam bobagem. Não, algumas pessoas vão sofrer e vão dizer: onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Deus está em toda parte. Deus criou leis e estas leis funcionam. Alguém pode dizer assim: o fulano que é o empregado encarregado de fazer a fiscalização das peças no estoque está roubando peça, está vendendo no mercado negro. Onde já se viu? Onde está o dono da empresa que não está vendo isto? O dono da empresa está administrando a empresa. Ele tem as regras, ele tem todo o processo, ele tem câmeras de segurança, ele tem pessoas que estão supervisionando os supervisores, e os supervisores estão supervisionando outros supervisores até chegar no homem lá do estoque. O homem do estoque tem que fazer relatório, o relatório tem que ser fiscalizado por alguém. Se não estiver batendo, alguma coisa errada está acontecendo. E se descobrirem, o cara vai ser demitido, vai no departamento pessoal, o seu diretor vai mandar ele embora. O dono da empresa não precisa ficar fiscalizando o almoxarifado, ele mesmo, fazendo contagem de peças que estão lá e que as que já saíram. Não, existe uma estrutura. Assim também nós vamos aprender que no universo funciona assim. Nós todos podemos fazer o que a gente desejar, mas não vamos ter como fugir das nossas responsabilidades com as escolhas. E isso nos educa, isso ajuda a gente a pensar melhor antes de fazer. Porque muitas pessoas se animam a fazer maldades porque pensam que não vão precisar prestar contas disto. Mas chega a conta. É isso mesmo, eu só queria lembrar que no programa anterior nós falamos da missão dos espíritos encarnados na Terra. Todos nós temos uma missão, e é uma pergunta que é bem interessante, porque os espíritos deixam bem claro qual é a missão de cada um de nós. Vale a pena você assistir. E que não tem ninguém que veio à Terra com a missão de ser inútil ou de fazer o mal. Não existe essa missão. Fazer o mal ou fazer coisas que são ruins, ao mesmo tempo você também não fazer nada, não são missões de nenhuma pessoa. Você está na Terra para construir algo de bom, não importa em que âmbito, não importa em que dimensão, que seja no lugar em que você está vivendo, que seja melhorar o lugar onde você mora, nem que seja uma favela. Você tem uma função de fazer o bem. E que a missão não é apenas daqueles espíritos elevados que vêm com aquelas grandiosas tarefas de movimentarem, alavancar a humanidade. Não, a missão é para cada um de nós.
Isso é bem interessante que os espíritos nos colocam. E uma grande responsabilidade também. Por isso a gente vai mostrar já o primeiro slide, que nós nem vamos comentar, só para você se lembrar daquilo que nós estamos tratando, o tema que você vai ver aí na tela. Estamos falando das ocupações e missões dos espíritos. Que vai da pergunta 558 até 584. Nós já estamos nos aproximando do final deste trajeto, né? São quase 26 questões. Hoje estaremos abordando a primeira pergunta do programa, que é a 577. Estamos quase já mais para o final. Vamos ver a pergunta então. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada? Ou ele pode receber uma missão não prevista? É interessante essa pergunta. Pode deixar na tela. Um homem faz uma coisa útil. Isso que ele está fazendo é porque ele tem essa missão que já foi anterior, já foi dada a ele antes dele reencarnar? Ou ele pode receber uma missão que não estava prevista? Ele pode fazer algo e ele vai, agora eu vou fazer tal coisa e começar a fazer alguma coisa que não tinha sido previsto. Quer dizer, então, tudo que é útil que ele faça estava previsto ou não estava previsto e ele pode começar uma coisa que não tinha sido planejada? Vamos ver o que os espíritos respondem. Tudo que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é usualmente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, e lhe dá a ideia, e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que, durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Então nós estamos vendo aqui que de verdade, a nossa tarefa na Terra é a de instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, nós precisamos ser úteis. A utilidade, que é você propor a si mesmo uma atividade que diminua o sofrimento e que aumente as vantagens, ela, em termos genéricos, é uma missão que todos nós temos para realizar aqui. Agora, você pode ser útil como funcionário de uma empresa, como um profissional liberal, você pode ser útil como um religioso, você pode ser útil como alguém que está atuando em determinado âmbito da sua relação com os outros. Porém, se isso faz parte do seu trabalho, otimamente você deverá fazê-lo com cuidado, com zelo. Você vai receber para fazer isso. Mas aí a pessoa fala assim, já não estou precisando mais trabalhar, já tenho o meu dinheiro, já estou com o pé de meia, vou aposentar. O aposentar quer dizer que ele não precisa fazer mais nada. Já cumpriu, já foi útil 30 anos. Chegou no fim do período dito de profissionalismo remunerado. Agora ele já pode usufruir. Ele está dispensado de ser útil? Não. A aposentadoria não dispensa o indivíduo de continuar vivendo com a missão de ser útil. Agora, naturalmente, que mesmo antes da aposentadoria, ele pode descobrir diversas maneiras de ser útil. Eu tenho um avô, que já está do lado de lá, o meu avô Miguel, que era músico, trabalhou no correio, era funcionário público, e ele ao mesmo tempo era músico, ele tinha um grupo de música que para conseguir uns trocadinhos a mais tocava em casamentos, etc, etc. Ele fazia tudo isso. Ele era autodidata, ele era poeta, escreveu vários artigos para revistas espíritas. Porém, meu avô, nas horas vagas, usando o pouco que ele tinha, ele fazia o quê? Ele fazia ventarola. Pegava um bambu, que era fácil de encontrar, era barato, não tinha, pegava na rua, cortava, fazia as varetinhas de bambu, armava, punha um pequeno papelão redondinho, botava os bambus,
num sanduíche de papelão, recortava. Ele tinha uma tesoura que cortava com aquele zigue-zague, assim, o dente da tesoura ficava fazendo uma sanfoninha no papel. Aí ele comprava esses papéis de embrulho, ou ele guardava, quando ganhava um presente, ele guardava o papel de embrulho, e ele fazia o quê? Ele colava o papel, fazia um acabamento, às vezes ele pintava o cabinho do bambu. E o que ele fazia com isso? Bauru era uma cidade muito quente, muito quente. Então aquela região tinha sempre gente que não tinha dinheiro para ter ar-condicionado, naquela época era difícil. Ele dava as ventarolas de presente para as noras, para os netos, ele dava de presente. O que ele estava fazendo? Ele estava sendo útil. Isso ele não veio com a missão, você, senhor Miguel Ângelo Ruiz, vai renascer com a tarefa de fazer ventarola para acabar com o calor. Não, ele fez isso porque ele queria dar algo de bom dele para os outros. Então você percebe que nem sempre todas as pessoas que estão fazendo algo de útil estão fazendo porque já foram programadas para isso. O exemplo do livro aqui é muito interessante. Tem um espírito que quer escrever uma obra. Ele vai procurar o melhor escritor que possa captar a sua ideia. E vai intuir essa pessoa. Se essa pessoa for indiferente, preguiçosa, não vai rolar. Não é? O povo fala assim, né? Não vai dar certo. Esse casamento não vai funcionar. Mas ele pode encontrar alguém que esteja disponível. Nós falamos num programa lá do Estante da Vida que um espírito vai procurar diversos indivíduos para pedir ajuda. E no fim ele encontra quem? Ele encontra um malfeitor, um bandido, lembra? Isso. Um bandido. Nós já fizemos esse programa no nosso programa Alegria de Viver. E todos os outros que tinham sapiência, saber, etc, recusaram-se a fazer aquilo. Mas o bandido fez o que devia. E aí então ele se reergue, enquanto os outros ficam todos devendo, não podendo ainda entrar no paraíso. Por quê? Porque o que eles tinham programado, eles não quiseram fazer. O bandido recebeu o convite. Ele estava arrependido, sabia do erro que havia cometido. Então, mais do que nunca, ele agarrou essa chance. Desculpa te interromper. Isso mesmo. Agarrou a chance e falou, não, é aqui mesmo que eu vou recuperar o meu tempo perdido e, de uma certa forma, corrigir um pouco, né, daquilo que eu fiz de errado. E aí ele pega no trabalho mesmo. Ele fez, e quando chega lá do outro lado, todos os outros bonzões, inteligentes, sábios, filósofos, estão esperando para entrar no paraíso. Aí o cara fala assim, escuta, mas olhando para vocês aqui ainda está faltando algumas coisas, eu aconselho vocês a voltarem lá para a Terra e terminar de fazer o serviço. Aí o outro está lá dentro, mas e aquele cara lá, ele era um bandido, ele era um malfeitor. Sim, mas qual foi a diferença que ele já conseguiu entrar? E o espírito responde, ele serviu. Vocês apenas filosofaram, ele serviu. Então você percebe que estas coisas são fundamentais. Essa ação no bem, você deve ser um instrumento sempre estar disponibilizado, sempre estar favorável a fazer algo de bom. Quando você tem essa boa intenção, o mundo espiritual se organiza para que você consiga fazer mais. Isso. Agora, naturalmente, não adianta você que pôs filho no mundo abandonar o filho para depois ir montar uma creche. Você não dá comida para o seu filho, você não cuida dele, você não cuida da família, você abandona e depois você vai para algum outro lugar dizer, eu quero ser bonzinho, vamos tirar a criança da rua. Não, tire primeiro da miséria aquele que você pôs no mundo, que essa é a sua primeira missão. Não pusesse filho no mundo então. Agora, se você abandona os seus para depois querer parecer bonzinho, fazendo caridade com o filho dos outros por um tempo, você deixou de fazer o que devia. Para querer se iludir fazendo aquilo que não devia. Cuide primeiro daquilo que é fundamental, para que depois você possa ampliar isto para outros. Agora, querer fazer isso genericamente, largando gente que depende de você, isso não é cumprir sua missão. É porque geralmente nós temos uma responsabilidade muito grande naquele núcleo familiar. Justamente por isso que viemos juntos. Ali nesse núcleo familiar estão os nossos credores, não é? Nós somos devedores muitas vezes, ou dos nossos filhos, da nossa esposa. Nós às vezes já cometemos alguns deslizes lá atrás e por isso estamos juntos. Então a gente tem que resolver esse núcleo familiar para daí ampliarmos para um âmbito maior. Você pode fazer as duas coisas simultaneamente, mas você não pode abandonar a principal para ir fazer a secundária. E olha, olha que interessante que eles estão dizendo aqui, que quando você se coloca, você
Você é uma pessoa que quer ser útil, que quer fazer o bem, e se eles veem que você tem uma certa capacidade para executar uma determinada tarefa, esse espírito vai te intuir, vai se aproximar de você, e que quando você estiver fora do seu corpo físico, durante o sono, esse espírito virá conversar com você, vocês vão trocar ideias e vão estabelecer quais os meios de execução dessa ideia. Então, é bem interessante essa resposta. Você está disponível, você tem muita gente que te ajuda. Muita gente que te orienta, que te intui, que conversa com você, fala, segura um pouco, não faz agora, espera mais um pouquinho que a gente vai arrumar um jeito de que isso dê certo. Se você insistir agora nesse caminho, pode dar com os burros na água, não vai ser bom. Então eles vão orientando com calma, mas para isso a pessoa tem que estar disponível, fazer o bem. Eu conto a história de uma senhora, uma médium que vivia na cidade de Bauru, uma pessoa bastante devotada, simples, pobre, mas que era responsável por uma instituição, e um dia ela estava andando pela calçada do bairro dela e ela passou num ponto de ônibus onde havia várias pessoas. E uma dessas pessoas era um rapaz. O rapaz estava encostado na parede, no muro, com uma cara horrorosa, uma cara feia, daquelas de matar. Ela pensou, ou ela, ou um espírito amigo, né? Falou, ai, esse moço está pensando em fazer alguma maldade, eu vou conversar com ele. Ah, tá bom. Aí então ela passou, voltou um pouquinho e falou assim, moço, tá acontecendo alguma coisa com você? Você está com uma cara assim, tão assim, de sofrimento, o que está acontecendo? Falei assim, ai dona, a senhora não sabe o que é ter uma dor de dente como eu estou tendo. Estou com uma dor de dente. Se é por isso que você está assim, eu sei, dor de dente é de matar mesmo. Vem aqui comigo. Ela pegou o braço do rapaz, andou 10 metros, tinha um consultório do dentista do bairro, que ela conhecia. Ela entrou, foi lá na recepção, falou, doutor, tá aí? Ah, tá sim. Ele tá ocupado? Não. Chama ele para mim, falou para a secretária. Aí veio o doutor que conhecia essa senhora, e ela falou assim, doutor, eu trouxe um amigo meu aqui, olha, eu queria que o senhor cuidasse dele, fizesse o que fosse necessário, que ele está com muita dor de dente, e que o senhor fizesse o que precisar, que eu volto aqui e eu pago o seu serviço. Pode, eu sei que o senhor vai me cobrar o justo, mas eu queria que o senhor cuidasse dele. Ela falou assim, é seu parente, é seu primo, seu tio, é da sua família? Eu falei assim, não, é meu parente, ele é meu irmão, ele é filho de Deus. Encontrei ele aí no ponto. Mas o senhor fique tranquilo, o seu gasto eu vou cuidar, eu pagarei. E aí ele olhou para ela e falou assim, a senhora pensa que é só a senhora que sabe fazer a caridade? Tipo assim, eu vou cuidar dele. Já entendi. Né? Vou cuidar dele, pode deixar, não se preocupe em pagar. Ela então foi embora e deixou o moço sem a dor de dente. Isso estava na missão, ela teve um dia lá no plano espiritual, você vai ter que um dia passar num ponto de ônibus, encontrar um pobre de um coitado com dor de dente e arrumar um jeito de cuidar do dente dele. Não. Mas algum espírito amigo do rapaz, porque tinha muita gente no ponto do ônibus. Mesmo o rapaz podia ter entrado e pedido ajuda para o dentista, mas ele tinha vergonha, ele não sabia o que fazer. Alguém foi lá, pegou na mente dessa médium e falou, olha, cuida desse moço, é filho de Deus, é teu parente. E ela foi e fez isso. Mesmo que o dentista cobrasse, ela pagaria, porque ela fazia isso. Mas o dentista teve a chance de fazer o bem e ele também aceitou ser útil. Olha que bonito. Daí então, nós temos sempre uma teia de mãos luminosas quando encontram alguém disponível, alguém que aceite, alguém que não reclame, alguém que não morda a coleira, que nem cachorro bravo, alguém que, não, tudo bem, eu vou, se vocês me ajudarem, eu dou um jeito, eu me sacrifico, ou eu faço mais do que eu posso, porque eu acho que eu não podia fazer, mas vocês vão me ajudar. Então, vai em frente, não reclame, é o que os espíritos estão falando. Ajuda não vai te faltar, não é? Primeiro trabalha, depois reclama. Né? Falamos disso no programa do último programa nosso. Isso. Vamos lá agora, uma pergunta muito interessante. A pergunta 578, Kardec pergunta, o espírito pode falir em sua missão por sua falta? O que quer dizer isso? Será que o espírito pode, ele tem uma missão, ele pode falir por culpa própria? Isso é possível? Se ele tem essa missão definida, ele pode falir? Quer acrescentar? Esta ideia de falhar é uma ideia interessante, porque a princípio, né, você pode pensar assim, mas se alguém já recebeu uma missão, é porque ele tem condições de cumprir. É verdade, a princípio sim. Mas ele pode falhar nessa missão? Pode.
Vamos ver o que os espíritos respondem? Dá uma olhadinha aí. Sim, ele pode falhar na sua missão se ele não é um espírito superior. Ou seja, a condição evolutiva deste ser pode ser tal que ele não consiga, por qualquer motivo que surja, vencer os obstáculos e tornar-se capaz de cumprir a sua missão. Obviamente que não se dará essa missão muito importante para um espírito que não tenha essa certeza, essa convicção. Então ele poderá falhar por culpa dele, se ele não for um espírito superior, não é? Agora, um espírito superior, hein? Veja só. Você vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, você vai encontrar a escala espírita. A escala espírita é aquela que Kardec nos apresenta como sendo um escalonamento evolutivo, dependendo da pureza, começando dos mais impuros até chegar nos puros. E ela tem 5 classes na terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, 4 classes na segunda ordem, dos bons espíritos, e uma classe única na primeira ordem dos espíritos puros. Ou seja, existem 10 classes, sendo que a 9ª classe, a penúltima delas, é justamente dos espíritos superiores. Portanto, o que os espíritos estão informando aqui é que os da terceira ordem, os 5 lá, os mais fajutinhos, os menos evoluídos, certamente eles vão falhar. Mas os da segunda ordem, quando você tem aí a segunda ordem de espíritos, os bons espíritos, eles são 4 grupos: os benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, que é o mais avançado deles. Ou seja, das 4, 3 ordens de espíritos, chamados bons espíritos, podem ainda falhar se assumirem esse compromisso. Então, mesmo o espírito sábio, mesmo o espírito de sabedoria, pode escorregar na casca de banana. Somente um espírito superior, que ele diz aqui, é que terá condições de sofrer até o fim e não deixar de fazer aquilo que foi atribuído a ele, né, Solange? Como isso missão. Mesmo. E Kardec continua o questionamento, porque ele diz o seguinte, na 578. Bom, já que ele pode falhar, a quais são para ele as consequências? Tem um A errado aí, né? Seria e quais são para ele as consequências? Na pergunta 578 do Livro dos Espíritos, essa é a pergunta. Eu estou aqui. Quais são para ele as consequências? O que vai acontecer se ele falhar? Vamos ver? Vamos. Será necessário recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então a gente vê aí que ele já vai sofrer, a punição já vai ser essa. Vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, se ele não deu conta da sua missão, ele vai ter que dar conta dessa tarefa futuramente. Na verdade, e ele... Desculpa, pode falar. Não, ok. Então, e ele vai sofrer as consequências, inclusive, do mal que ele causar com a sua atitude. São 2 consequências básicas. 2. Talvez até 3, se a gente pensar bem. A primeira delas é que ele vai ter que fazer de novo. A segunda delas é que o mal que surgir daquilo que ele não fez será de responsabilidade dele. E a terceira delas, que eu ponho por minha conta, é justamente a vergonha de ter aceitado uma missão e não ter dado conta dela. Por algum motivo tolo. Porque para um espírito elevado, um espírito que já tem discernimento, não é qualquer pedrinha no sapato, espinho na carne, que deve impedir que ele cumpra a sua missão. Então, a vergonha de ter falhado, que é consigo mesmo, é uma dor, às vezes, muito pior do que todas as outras. Não deixa de ser uma punição também. É uma autoflagelação de vergonha. Você recebeu tanta ajuda, você teve tantos espíritos amorosos que estavam te ajudando a você vencer e você chegou lá e não fez. Os capítulos iniciais do livro Os Mensageiros, livro esse que nós estamos estudando no nosso programa O Espírito da Letra, que vai ao ar aqui na TV Mundo Maior
e que também na TV Alvorada Espírita, nós temos o canal do Espírito da Letra no YouTube. Você procure lá, os primeiros capítulos são 7, 8 capítulos que falam dos que falharam na tarefa mediúnica. Pessoas que se prepararam para renascer, com todos os requisitos para vencerem com primor aquele desafio, cumprir a missão, e que chegaram aqui, não, eu quero saber o que fulano foi na outra vida, não, eu quero ganhar um dinheirinho desse negócio, que bom, eu quero me dar bem, e então, em vez de cumprir aquilo que podiam fazer, se perderam. E lá tem o Belarmino, o dialogador, tem o outro que era vaidoso, tem o outro que era curioso, e ao invés de fazer o que precisava, não fez. E cada um vai contando a sua tragédia. E você vê, é o centro dos mensageiros, eles estão lá, André Luiz está assistindo o relato que eles estão fazendo das próprias faltas. E todos eles estão arrependidos, todos eles estão envergonhados de terem fraudado ou não terem correspondido àquela autorização que eles receberam dos seus tutores espirituais, aqueles que estão acima deles, que avalizaram na ficha dele que ele estava capacitado, e quando ele voltou para lá, ele voltou devendo, porque não fez. Isso é doloroso. E eles dizem isso, exatamente, a vergonha deles era justamente não ter se empenhado ao máximo, ter se iludido com outras bobagens, ao invés de ter se dedicado a fazer aquilo que era tão importante para eles mesmos, cumprindo a missão. Qual era a missão do mensageiro? Entregar a mensagem. Não é construir o Empire State, não é subir o Everest, não, é entregar a mensagem. Está aqui, olha, eu peguei de um jeito, vou entregá-la do mesmo jeito, sem adulterá-la, sem alterar o seu conteúdo. Essa é a sua tarefa, você é mensageiro. Mas eles não fizeram isso. Então você percebe que as consequências para um espírito estão nessa área. E se você prestar atenção no que eles respondem aqui, se não for um espírito superior, ele vai falhar. É porque os outros que estão abaixo ainda têm espaço de impureza que possa ser utilizado, Solange, para que isto aconteça, essa falha ocorra. Em algum momento, por alguma bobagem, eles podem, deixar de fazer o que deviam. Por exemplo... Pode ser pelos seus defeitos pessoais, não é? Problemas que nós temos, que nós acabamos falhando, mas também podemos ser impulsionados, e isso acontece muito frequentemente por espíritos que não desejam que aquela missão se realize. Existe então, um livro, esses espíritos influenciam também. Um livro muito importante que nós já lemos no nosso programa Alegria de Viver, que eu e a Solange fazemos para a Rádio Boa Nova e aqui para a TV Mundo Maior. O livro se chama Caminho da Luz. Este livro, Emmanuel, ele trata todo o processo evolutivo, desde o começo até a atualidade, fazendo um grande caleidoscópio, uma colcha bem urdida, bem costurada sobre os diversos eventos da humanidade. E tem um dos capítulos, mais para frente, quando ele já vai falar do Império Romano, do cristianismo, em que ele explica a função de Maomé. E que ele diz que Maomé foi um espírito missionário a quem foi dado uma tarefa de ajudar a contrapor os excessos dos cristãos católicos romanos daquela época, que estavam deturpando a mensagem do Senhor. Porém, em função de seus interesses ou de seus pensamentos, ele deixa de fazer isso e ele funda uma outra vertente religiosa. Ele então gera um outro problema. Então você observa que isso, sem desmerecer em nada os nossos irmãos muçulmanos, Emmanuel está explicando por que ao ser colocado na Terra como um emissário da espiritualidade superior, ele poderia estar ajudando a construir ou a recolocar a igreja no seu devido caminho. Porém, ele adotou outra estrada. Então, ele criou uma nova forma de acreditar que impregnou toda aquela região que foi submetida à sua influência. E até hoje nós observamos estas diferenças de interpretação entre os diversos caminhos religiosos. Não que seja pior ou que seja melhor, apenas que ele cita que durante essa experiência reencarnatória, esse espírito acabou singrando uma outra estrada que não tinha sido prevista para que ele pudesse dar o apoio que foi necessário para a concretização de uma transformação da igreja daquela época. A igreja católica que estava se desencaminhando por outros motivos, né? Então você vê como isso
é uma tarefa que agora tanto espíritos atrasados, que obviamente são muito suscetíveis a falhar, quanto espíritos mais enobrecidos, que também às vezes acabam escorregando por algum motivo. Ou por uma circunstância de época, ou por um problema político, ou por um interesse pessoal, ou por uma necessidade que ele não soube conter e ele se deixou arrastar, e isso acaba prejudicando às vezes o melhor andamento da obra. Mas Kardec continua questionando a respeito desse tema, né? Da missão, do espírito estar preparado ou não, dele falir. Olha o que Kardec pergunta. Visto que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá nela falir? Ora, mas Deus não podia escolher um outro cara? Por que ele escolheu este? Por quê? Será que Deus já não sabia que o cara ia falir, que o cara não era tão bom assim? É uma missão importante, uma missão de interesse geral. Por que então que Deus escolheu esse indivíduo? Será que não foi Deus que errou e escolheu um incompetente? É uma pergunta. Então você deve imaginar que quando isso acontece, obviamente não se pode atribuir a Deus a responsabilidade. Porém, este ser que numa condição de uma missão importante está submetendo-se a outros interesses que não os do cumprimento da missão, ele certamente está dentro de uma área em que a sua falha ou poderá ser suprida pela ação de um outro que veio para fazer a mesma coisa, ou isso já estava previsto e então ele seria o único beneficiado se ele acertasse. O resto, o mundo espiritual trabalha com as consequências daquilo que ele acabou gerando, sem esquecer que ele vai ser responsável por recomeçar e por todo o sofrimento que decorra daquilo que ele deixou de fazer. Aliás, isso está bem explicado numa outra questão do Livro dos Espíritos, que nós estaremos chegando daqui a algumas semanas, que é a questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua felicidade futura? Pergunta Kardec. 642. Bastará não fazer o mal? E os espíritos respondem não. Não bastará. É preciso fazer o bem, no limite das suas forças. Porque cada um será responsável por todo o mal que decorra de um bem que ele não tenha feito, quando ele podia fazer. O mal que decorra de algo que você podia ter feito e não fez, também pesará sobre aquele que se omitiu. Então não é dizer, eu não roubei ninguém, eu não prejudiquei ninguém, graças a Deus eu vou para o paraíso. Não vai não. Qual é o bem que você fez? Para não fazer o mal, basta ficar quieto em casa. Basta não ter relação com ninguém. Agora, a nossa vida não é para não fazer, é para fazer. Nós temos que fazer o bem. Então você vê, né, um espírito que tem este comportamento, certamente não é um espírito superior e certamente poderá se comprometer não só com o seu erro, mas com o sofrimento que os outros estarão tendo. Mas agora a pergunta que não quer calar é esta. Deus não sabia? Por que Deus deixou? Não é, Solange? É isso mesmo. Vamos ver o que eles respondem. Vamos lá. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou se será vencido? Ele o sabe, certamente. E seus planos, quando são importantes, não repousam sobre os que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está, para vocês, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas vocês não. Então, você vê aí que se aquele indivíduo foi posto naquela obra, é porque eventualmente Deus já sabe que ele poderá falhar. Agora, obras em que não possa haver risco de falhar, Deus não coloca um espírito que esteja mais ou menos, que esteja assim meio verdinho, que não esteja totalmente cozido. Ele coloca quem está já apto a vencer todos os desafios, espíritos superiores. Então, se isso acontece, não é porque Deus errou, mas é porque ele deu a chance e aquele indivíduo não correspondeu. E obviamente aquilo que foi prejudicado com a sua
a sua ausência, com a sua defecção, com a sua pouca vontade de levar até o fim, vai ser refeito por um outro em um determinado a missão momento. Talvez não fosse tão importante assim. Exatamente. E como eles disseram, se a missão é muito importante, Deus é certeiro, né? Ele vai colocar alguém que vai executar a tarefa. É uma missão importante, só que a abrangência, às vezes, é uma abrangência restrita. Vamos pensar, por exemplo, nas navegações. Para que houvesse todo o projeto de navegações, e você vai ler isso no livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e você vai encontrar também isso no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, você vai ver que ele projeta a reencarnação de um espírito elevado para que inicie, como Henrique de Sagres, lá em Portugal, inicie a escola dos navegadores, para projetar pessoas interessadas em sair daquele pequeno pedaço de terra que era Portugal e atirar-se no desconhecido. Para isso precisam evoluir com as embarcações, precisam fazer outros barcos mais resistentes para aqueles que existiam na época. E então começam a haver pequenas incursões. Você vê a história da navegação portuguesa, por exemplo, eles saem de Portugal, vão até Cabo Verde e voltam. Vão até mais para frente um pouquinho e voltam. Aí tem o que dobra aquele pedaço da África e aí volta. Então eles vão indo e vão voltando. Eles vão testando e vão voltando. Então eles vão vendo aos poucos como que as coisas vão sendo desafiadoras e como vencer os desafios. Então você vê que há um contingente de espíritos com tarefas menores para que depois tudo possa acontecer e chegar até as Índias, como era o projeto. Entre estes caminhos todos, nós temos lá o nosso querido almirante Pedro Álvares Cabral, que chega no Brasil. Temos o Cristóvão Colombo, na mesma época, que atravessa o oceano na outra direção e descobre a América. Mas, eventualmente, alguns podem ter tentado e desistido, ou por falta de financiamento, ou por falta de amparo, ou por falta de coragem, ou por falta de talento. Mas, dentre todos os que morrem, dentre todos aqueles que dão os pequenos passos, esses passos são pequenos degraus para que, por fim, a escada chegue ao topo e alguém possa chegar até lá. Então, você percebe que as missões, elas às vezes não são completas. Você vai ter uma etapa dela, você vai fazer alguma coisa que vá contribuir para que, no fim, tudo esteja edificado. Exatamente. Nós temos tantas a construção do Palácio de Versalhes em Versalhes, né? O Palácio de Luís XIV, começa com um pavilhão de caça de Luís XIII. Luís XIII mandou construir porque ele não gostava de ficar com a mãe dele. A mãe dele era uma meio cobra, ele não gostava muito da companhia da mãe, queria ficar longe da mãe. Então ele ficava no pavilhão de caça. Já era um suntuoso lugar, mas daí o seu filho quer fazer um castelo, um palácio muito maior. Aí ele contrata um arquiteto. O arquiteto trabalha 20 anos naquela construção até que morre. Ele contrata um segundo. E assim eles vão mudando de arquiteto até que por fim fica pronto e podem ser mudados para lá toda a corte, todos os departamentos administrativos. Vai levar tempo. Então você percebe que é uma construção. Às vezes o Senhor usa para fazer uma coisa, aquele falha, tem um outro que vai fazer mais um pedaço. Em vários campos, né? Mas a gente pode ver isso nas artes, o objetivo é outro, isso mesmo. Na ciência, alguém vem e descobre uma determinada, algum determinado medicamento, passa algum tempo, outro, com base naquilo, desenvolve outro, e assim as coisas vão caminhando. Você lembrou uma coisa muito interessante, passou há um tempo atrás uma série que, acho que não sei se era no History Channel, alguma coisa assim, que chamava Conexões. Essa série Conexões mostrava o avanço da ciência justamente baseado em pequenas descobertas aqui que serviram de base para uma outra ali, que a outra serviu para cá, e assim as coisas, de repente você vê um universo construído porque o primeiro lá deu o primeiro passinho, que gerou no segundo uma segunda iniciativa, no terceiro até chegar cada vez mais ampla. Então procure isso, Conexões chamava, e ainda deve estar disponível porque é muito interessante. E aí entra aquela questão, ou seja, cada um está dando a sua contribuição, o seu conhecimento, a sua contribuição para que a sociedade melhore, para que o progresso, né, chegue. Nós falamos muito disso, essa é uma missão, cada um cumprindo a sua missão, aportando o que sabe, para que as pessoas consigam, né, as coisas consigam caminhar. Mas a pergunta ainda continua aqui com Kardec, porque Kardec vai falar o seguinte,
O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Aqui nós temos duas questões: missão e prova. Tem diferença entre uma e outra. Nós temos o que é uma prova. Prova é você dizer assim: olha, eu queria conseguir chegar mais depressa, eu queria então que você me desse mais um teste, que eu tivesse alguma coisa mais para passar, porque eu não quero ficar demorando tanto. Esse indivíduo, ele está pedindo algo que ele nunca fez, mas que ele quer e vai se esforçar para fazer. Por isso chama uma prova, ele será testado, certo? É um teste. Agora, o outro não, o outro tem uma missão. O que significa isso? Se ele tem uma missão que lhe foi atribuída, ele já está provado. Para aquela missão ele é capaz. Por isso Kardec faz essa pergunta. Põe ela de novo na tela, por favor. A pergunta: o espírito que se encarna para cumprir uma missão fica apreensivo, tem medo, como aquele que vai fazer a mesma coisa como se fosse uma prova? Como se fosse um teste? Como se fosse um teste, exatamente. Essa é a pergunta. Então, agora que a gente já viu mais ou menos a ambiência, vamos ver o que os espíritos respondem. A Vamos resposta lá. eu achei ótima. Não, ele tem a experiência. Ele já fez aquilo um dia Ou como seja, prova, e aí ele já tem a experiência, né, Solange? Não, ele não tem essa apreensão. Não, ele não tem apreensão. Se ele veio para cumprir uma determinada missão, ele está apto a cumpri-la. E é isso por quê? Porque ele já tem a experiência. E isso a gente consegue observar. Tem espíritos pessoas que já foram notórias, que trouxeram tanto avanço para a gente aqui na Terra. Você vê que esses espíritos tinham uma preparação, eles tinham uma bagagem que vinha de algum lugar, né? A gente hoje sabe de onde vem isso, de vidas anteriores, das experiências anteriores que eles tiveram. Ninguém nasce pronto assim ao acaso. E esses espíritos mais evoluídos, que têm mais entendimento, eles vêm para alavancar a humanidade, para trazer esse conhecimento. Então eles têm essa experiência. É diferente daquele novato que vai passar por aquilo pela primeira vez ou pela segunda vez, que já errou uma vez, mas que não pode errar agora. Então ele fica apreensivo, ele não sabe se ele vai conseguir. Isso não acontece nos espíritos que têm a missão. Então, isso mesmo, tem experiência. Vocês já ouviram aquele termo, espírito velho? Fulano é espírito velho. Então, o que é esse espírito velho? É esse espírito que tem bagagem, que tem experiência, que de uma certa forma é diferente dos normais, vamos dizer assim, das pessoas normais que a gente conhece, né? Agora vamos para a última questão de hoje, Solange. Vamos 581. Acompanha aí na tela. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles, há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Então, pessoas que são capazes, mas que pela sua maneira de ser acabam muitas vezes cometendo deslizes ou cometendo equívocos no desempenho dessa missão. E aí a gente vai ver uma explicação muito interessante que os espíritos dão na resposta. Vamos lá? Como enganados por si mesmos. Eles parecem que foram enganados por eles mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente para o seu século. Ou seja, ele está numa época. Os conceitos daquela época estão valendo naquela época. Então ele pode estar pensando com aquela mente e tendo opiniões vinculadas àquele caminho sem que isso esteja errado. É claro que olhar hoje para trás, o cara era burraldo, onde já se viu uma coisa dessa, vai falar uma besteira assim. Mas na época não era besteira. Eles estavam dando um passo à frente. Então a interpretação que a gente dá a respeito é que às vezes está fora do contexto. Eles estavam ou estavam abaixo da sua missão, portanto erraram porque não tinham experiência, ou muitas vezes disseram coisas que na época podiam ser ditas como verdadeiras e que depois descobriu-se que não era exatamente aquilo. Mas então eles estavam ainda dentro do critério de elucidar a humanidade naquilo que era possível, e naquilo que não era possível o tempo no futuro iria corrigir, ok?
É isso mesmo, André. Nós estamos já no nosso tempo. Lembrando que vocês poderão, inclusive, estudar. Nós temos o programa Espírito da Letra, que vocês poderão conhecer as obras do Espírito André Luiz, sendo lidas, comentadas, se você tiver mais interesses. Esses livros que o André citou agora há pouco, falando sobre os mensageiros, né, os médiuns que têm determinadas tarefas, você vai poder estudar e conhecer um pouco melhor sobre tudo isso. E nós daremos continuidade a esse tema ainda. Estamos já chegando no final. No próximo... O Espiritismo sem mistério. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, gente. Beijo. Até. Espiritismo sem mistério.